livro de 2 Reis, capítulo 6, versos de 15 a 17. Nas manhãs de domingo nós temos falado a respeito de ter os nossos olhos abertos. Na verdade é um pedido de oração: abra, Senhor, os nossos olhos. E é claro que nós estamos falando dos nossos olhos espirituais, de ver aquilo que está invisível, de alcançar aquilo que está inalcançável pela fé. Em muitos casos, quem deveria ver, não vê, e quem deveria não ver, está vendo. Como nós podemos então olhar para as circunstâncias e ver o agir de Deus em nossas vidas, mesmo diante das impossibilidades? Ou como olhar para as situações e perceber que não há nada, nem ninguém maior do que o nosso Deus que pode intervir poderosamente em nossas vidas? Então, como nós podemos ter os nossos olhos abertos para aquilo que Deus realmente deseja realizar em nossas vidas? Eu acredito que o texto que nós vamos ler agora pode nos ajudar um pouco nessa direção, em abrir os nossos olhos da cegueira espiritual. A palavra de Deus diz assim, 2 Reis 6, 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que nós faremos?" E o profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Vamos tentar entender um pouco mais esse texto, contando um pouco a respeito do que aconteceu antes desse texto que nós acabamos de ler. Havia o rei da Síria, e que estava em guerra contra o povo de Israel. Então esse rei da Síria costumava fazer planos de guerra em seu palácio, junto com seus comandantes, a fim de atacar o povo de Israel. Mas acontecia que os seus planos eram revelados ao rei de Israel pela boca do profeta, aqui no caso o profeta Eliseu. Então o rei de Israel, alertado pelo profeta daquilo que iria acontecer, desviava-se dos planos do inimigo e assim se livrava. Quem lê o texto vê que isso aconteceu por várias vezes, e não demorou muito então para que o rei da Síria, o inimigo de Israel, desconfiasse que alguém de dentro do seu próprio palácio estava agindo como um tipo de espião, contando os seus segredos para o rei de Israel. Mas os seus conselheiros, discordando do rei naquele momento, disseram que na verdade quem estava revelando-lhes o segredo não era alguém de dentro, era o profeta Eliseu, que nem lá estava, mas que de alguma forma ele sabia os planos do rei. Então era Eliseu quem contava tudo a respeito do inimigo, até mesmo as coisas que ele conversava em seu quarto de dormir. Então você veja como que seria impossível o profeta estar lá presente, mas o profeta entendia de Deus, que lhe revelava aquilo que estava acontecendo. Quem olha assim pode muito bem associar isso a uma típica imagem de um Big Brother, onde câmeras estão colocadas, posicionadas, vigiando tudo aquilo que está acontecendo no terreno do inimigo e contado a Eliseu, que falava ao rei. Então imediatamente o rei manda, esse rei mau, esse rei da Síria, manda que localizem o problema, procurem Eliseu e eliminem
aqui o problema, capturem, dizia o rei. E uma grande tropa então foi mandada em sua captura, assim que eles souberam da sua localização. Então eles estavam numa determinada cidade, cercada por montes. O rei da Síria soube disso e se dirigiu para lá com muitos soldados, com muitos cavalos, com muitos carros de guerra. E ali então ele de noite cerca todo aquele lugar onde Eliseu estava a fim de capturá-lo. Pela manhã, quem levanta primeiro não é Eliseu, é o seu servo. E ali então o servo profeta, quando coloca o seu pé para fora da barraca, o que vê é exatamente essa cena que eu acabei de descrever: os inimigos todos cercando os montes com carros, com soldados, o inimigo todo estava cercando aquele local. E ali então ele não consegue ver outra coisa que não um grande problema. É quando o profeta então se levanta por causa dos gritos do seu servo. Esse servo estava desesperado, então ele levantou e começou a gritar por socorro. E ele diz, o profeta diz: não tenha medo. O profeta olha para ele diante daquela situação catastrófica, aquele problema enorme, e diz uma coisa que nós não gostamos de ouvir quando nós estamos com medo: não tenha medo. Não é verdade? E ele continua: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eu quero imaginar aqui, meu amado, ele é aquele servo, menino ainda, olhando para Eliseu e falou assim: mas como assim? Aqui só tem eu e você, e lá tem uma multidão de pessoas, e você diz que tem uma quantidade maior de pessoas aqui conosco do que com eles lá? Impossível. O que acontece aqui, meu amado? O profeta vê, mas o servo não consegue. O profeta vê que maior é os que estão com eles, os dois, do que os que estão com o inimigo. Mas fala isso, convence ao servo dele a esse respeito? Não dá. Então quando Eliseu resolve orar, nas suas palavras não diz outra coisa que não: Senhor, abra os olhos desse rapaz, para que ele veja o que eu já estou vendo, e que ele possa perceber que os exércitos de Deus estão cercando todos os arredores, estão por trás dos inimigos, e vai ser uma grande vitória do povo de Deus, vai ser uma grande vitória do exército do Senhor. Mais do que isso, o texto diz que quando Eliseu acaba de orar, aquele menino vê isso, e também vê ao redor de Eliseu carros de fogo cercando, protegendo-o contra o inimigo. Não bastasse então os exércitos celestiais que tomavam conta dos inimigos dos montes, havia agora ao redor de Eliseu também uma proteção divina que o livraria de qualquer mal. E eu quero aprender um pouco então exatamente com essa história. O que nós podemos absorver, o que nós podemos aplicar na nossa vida com essa história? Primeiro, meu amado, nós precisamos aprender, e eu não quero dizer somente saber, mas eu quero entender que nós precisamos aprender que Deus vê absolutamente tudo. Então você sabe, mas eu não quero só saber, eu quero aprender com você nessa manhã. Então você já deve ter ouvido uma expressão e até mesmo visto uma imagem que é chamada de o olho que tudo vê. É um triângulo, dentro desse triângulo um olho e algumas luzes em volta desse olho. Talvez você já tenha visto uma imagem como essa. Ela é símbolo da maçonaria, ela também está impressa na nota de dólar dos Estados Unidos. Então é uma figura muito conhecida e associada a
um grupo religioso chamado Illuminati. E de acordo com eles, representa o olho de Deus observando a humanidade. Alguns confundem esse olho que tudo vê com o olho de Horus, que vem da cultura egípcia. Ele dá a sensação de proteção e poder. É uma outra figura, mas muitos confundem uma com a outra. É claro que essas duas imagens fazem parte da crendice humana e nada tem a ver com o poder de Deus em ver absolutamente tudo, em todo momento e em toda circunstância. Nesse exato momento, a Bíblia até diz isso: os olhos do Senhor estão sobre todos. Sem dúvida alguma, Deus vê todas as coisas. E é o que o texto da Bíblia procura mostrar num primeiro momento, especialmente no verso 12, que diz: é Eliseu, os soldados do rei inimigo falando, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em seu quarto. Não dá para entender isso, meu amado, a não ser que seja o próprio Deus que presente em todos os lugares e vendo todas as coisas, pode perceber cada plano, cada artimanha, cada tentativa do inimigo em ferir, em atacar o povo de Deus. Então, enquanto o rei tramava os seus ataques ao povo de Israel, Deus, que vê tudo, mostrava também ao profeta Eliseu cada coisa que aquele rei pretendia fazer contra o povo de Israel, e assim livrava-os de serem destruídos. Enquanto nenhum de nós tem a capacidade de vislumbrar o que está diante de nós, Deus, meu amado, tudo vê. Ele sabe tudo desde o princípio de todas as coisas, até o fim dessas mesmas coisas. Ele sabe como as coisas começam e sabe como elas terminam. Nós não sabemos, mas Deus sabe, porque Deus vê todas as coisas. Algumas vezes, meu amado, Deus até permite que esses olhos humanos vejam aquilo que de outra forma, a não ser da forma espiritual, seja possível enxergar. Eliseu certamente não saberia absolutamente de nada, a não ser que Deus o mostrasse. Deus, que tudo vê, estava mostrando a Eliseu o que estava acontecendo. E quando Deus deseja, e nós o buscamos, até o invisível nós podemos ver. Eliseu via o que Deus lhe mostrava por uma razão. Ele estava em sintonia com Deus. Ele falava a mesma língua que Deus. Ele estava junto com Deus. Contrário era o seu servo. O seu servo, embora estava perto de Eliseu, não estava tão perto assim de Deus, porque talvez, quem sabe, não andasse com Deus. E talvez seja esse o estado de muitas pessoas. Estão perto de uma religião, estão perto de uma igreja, mas não estão perto do Deus da religião ou do Deus da igreja. É por isso que as pessoas, de uma maneira geral, não veem o que acontece no mundo espiritual. Então, meu amado, eu sei que você acredita que existe um mundo físico e um mundo espiritual, nós sabemos disso. Mas nem sempre nós estamos de olho naquilo que é espiritual. Nós vemos mal ainda o que está no mundo físico. Em nossa natureza espiritual, nós podemos nos considerar totalmente cegos. Não vemos absolutamente nada do mundo espiritual, ou quem sabe até vejamos, mas muitas vezes só vemos o que a nossa própria natureza mundana nos mostra. É assim que eu vejo aquele servo, quando eu leio o texto que diz que o servo daquele homem de Deus, Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía,
viu uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade, e então exclamou: ah, meu Senhor, o que nós faremos? Você e eu, talvez, na mesma situação, quem sabe reagiríamos da mesma forma. Talvez nós podemos aqui contextualizar até mesmo essa frase: ah, meu Senhor, o que nós faremos? Pelas coisas que nós não vamos ver inimigos, homens com cavalos e armas cercando a nossa vida. Dificilmente nós vamos ver isso. Mas o que isso representa para nós nos dias de hoje? O que isso representa para nós são as dificuldades que nós passamos. E olha que nós temos algumas delas bem claras diante de nós. Nós olhamos para nós e falamos: olha, estou enfermo, ah, Senhor, o que nós faremos diante da enfermidade? Você coloca a mão no bolso e fala assim: mas cadê o dinheiro para pagar a conta? Ah, meu Deus, o que nós faremos diante dessa impossibilidade? Porque você não consegue enxergar a cura, porque você não consegue enxergar o dinheiro, porque muitas coisas acontecem simplesmente no mundo espiritual. Eu sempre criei e creio até hoje, que dinheiro nada tem a ver com aquele papel que você ganha ao final do mês. Dinheiro tem a ver com fé, dinheiro tem a ver com Deus, isso sim. Então esse é um bom exemplo para nós compreendermos aquele momento em que nos falta coisas, seja dinheiro, seja emprego, seja a saúde, seja o que for, que nos falta coisas, mas o que nós só enxergamos são as dificuldades. Era assim que estava aquele homem ali. O servo olha e vê apenas a dificuldade, que é uma tendência humana, comum em nosso comportamento a respeito do que nós enxergamos. Aquela dificuldade que o servo de Eliseu está enxergando, meu amado, era uma realidade, era algo real, estava diante dos seus olhos. O inimigo estava ali, talvez ele pudesse ouvir os barulhos dos cavalos, das espadas batendo umas nas outras, dos gritos dos soldados ali diante deles. Os inimigos haviam cercado o lugar onde eles estavam e provavelmente iriam em breve capturá-los e quem sabe até mesmo matá-los. Então, ver Eliseu colocar a mão na cabeça e falar: ah, meu Senhor, o que nós faremos? É a atitude normal que nós temos diante das nossas impossibilidades, diante daquilo que nós vemos, ou quem sabe deixamos de ver. Então eu poderia argumentar dizendo que ele estava vendo uma grande realidade diante dos seus próprios olhos, mas ele não estava vendo toda a realidade. Assim a maioria de nós olhamos e as dificuldades podem aumentar cada vez mais. Por que será que não podemos ver Deus agindo no meio da dificuldade? Qual a nossa luta interna, meu amado, minha amada, que nos dificulta de ver Deus se levantar diante dos nossos problemas e lutar as nossas guerras? Somos então levados a ver somente os problemas. Isso acontece então porque o nosso estado natural é ser cego, vamos dizer assim, é sermos cegos espiritualmente falando. E muitas vezes então, diante das lutas, a Bíblia nos convida a olhar para cima. Por exemplo, o Salmo diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Mesmo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, diz: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas sim nas coisas que não se pode ver. Mas ao invés disso, insistimos para olhar somente para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e geralmente o que acontece em nosso redor tende a querer nos colocar para baixo e até mesmo nos destruir. Foi o que aquele servo de Eliseu fez, amedrontado, como eu e você também às vezes, diante do inimigo, não conseguia enxergar outra coisa, e então grita por socorro: ah, meu Senhor, o que nós fazemos?
Mas a nossa visão muda quando nós olhamos para Deus. A resposta do profeta para aquela pergunta do seu servo foi quase que imediata. O texto diz que o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são maiores e mais numerosos do que eles. E há razões, meus amados, suficientes para Eliseu responder tão prontamente. É que ele cultivava uma tamanha intimidade com Deus que conseguia enxergar além das circunstâncias. Era assim que ele, por exemplo, via o que estava no quarto do rei inimigo sem estar lá presente. Como pode? Senão pelos olhos de Deus, pelos olhos da fé. Por isso ele olhava para aqueles montes e não enxergava apenas os problemas, ele via Deus agindo em meio aos problemas. Para Eliseu, Deus estava agindo a todo tempo, nas boas e nas más situações, nos tempos fáceis, mas também nos momentos, e especialmente nos momentos difíceis, porque ele cria que maior era aquele que estava com ele. E em seguida, então, Eliseu faz uma oração. A oração de Eliseu foi a que possivelmente abriu os olhos daquele servo tomado pela cegueira espiritual. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Eliseu não está pedindo por si, porque ele já enxergava o suficiente vindo de Deus, mas ele olhava para o seu redor e via o menino assustado, tremendo, aflito, e a sua oração é direta para ele: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, cure-o da cegueira espiritual. E o texto diz que então o Senhor o curou, ou melhor, abriu os olhos daquele rapaz. E naquele momento, como falei aqui, ele viu duas coisas. Por trás das linhas inimigas, ele viu um grande exército celestial mandado por Deus. E ao redor de Eliseu, ele viu carros de fogo protegendo a vida daquele homem. Meu amado, essa visão não pode ser entendida de outra forma que não de uma visão espiritual. Como assim carros de fogo ao redor? É a visão espiritual que nós precisamos ter e que aquele servo agora estava vendo. Meu amado, eu não sei se você acredita naquilo que a Bíblia diz, que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e o livram. Mas é o que está escrito na Bíblia. E eu, pela fé, enxergo aqui, meus amados, os anjos de Deus protegendo-nos de cada situação adversa, de cada situação difícil, complicada, dolorida. Porque Deus nos promete colocar ao nosso redor os seus anjos que cuidarão e nos livrarão. Então o profeta orou para que isso viesse a acontecer e de fato aconteceu. A partir daquele momento, o servo de Eliseu estava pisando num terreno espiritual. As coisas materiais ainda estavam, mas ele via além e via o mundo espiritual. Eu acredito que nesse momento aquele servo tenha respirado, aliviado e dito: está tudo bem. Olha a minha bobeira, minutos atrás eu estava preocupado. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me permitiu ver além. Então, se eu consigo ver além, é de fato que tudo está bem. Tudo porque os seus olhos foram abertos para ver algo que Deus já tinha feito. Deus não ia fazer, Deus já tinha feito. Como você deve se lembrar que eu falei que Deus vê tudo, desde o início até o seu fim, inclusive os seus inimigos, as suas lutas, as suas dificuldades. Deus vê tudo, mesmo que ainda não tenha chegado ao final. Eu quero que eu e você, meu amado, também possamos respirar aliviados diante das dificuldades que nós atravessamos na vida, diante das lutas que nós temos,
sejam elas relacionadas com qualquer coisa, são as nossas lutas. E eu creio que Deus deseja lutar essa guerra por mim e por você. Então eu quero concluir dizendo que os nossos olhos só são abertos quando decidimos andar com Deus. Não estou andando como Eliseu, talvez aquele servo poderia dizer: antes eu andava, mas agora eu estou andando com o próprio Deus. Então nós podemos atravessar lutas e até mesmo não saber onde iremos chegar, para onde estamos indo, porque essa é a nossa natureza, uma natureza propriamente humana. O servo de Eliseu pode representar muitos de nós aqui presentes. Naquele primeiro momento em que nada via, naquele momento em que ele sofria. Somos limitados demais, meus amados, para enxergar além dos nossos problemas. E acaba que fortalecemos muitas vezes essas questões quando dizemos palavras que sustentam mentiras em nós mesmos. Nós não vamos conseguir, eu sou um fracassado, eu vou perder, nada dá certo para mim, olha para o que está acontecendo, quando essa fase vai passar? Porque nós achamos que não há solução. O que seria difícil para Deus fazer, meu amado, na sua vida? Ou por que nós desistimos tão fácil? Por que paramos no meio do caminho? Por quê? Eliseu é um bom exemplo de que Deus pode nos mostrar o que não podemos ver, mas só irá nos mostrar quando nós tivermos os olhos espirituais. Ele viu que Deus queria mostrar, porque ele desejava ver, porque acreditava em Deus e porque andava com o Senhor. E ali então, um gesto até mesmo de preocupação, ele ora para que aquele servo tenha essa mesma atitude ou a mesma visão. E depois da sua oração, aquele servo viu, porque Deus lhe abriu os olhos da cegueira espiritual. Eu desejo orar por você também na mesma forma. Eu não sei até onde vai a sua visão espiritual, mas eu quero orar por você, para que você veja não simplesmente o que você quer ver, mas o que Deus está fazendo diante dos seus olhos e que você ainda não percebeu Deus fazer. Quem sabe, meu amado, minha amada, nesse momento da nossa oração, que não pode dizer outra palavra senão: Senhor, abra-nos os olhos da cegueira espiritual, possamos receber de Deus esse privilégio de ver o invisível diante de nós. Você consegue enxergar isso? Você que talvez está lutando aí com os seus relacionamentos dentro de casa, você consegue ver paz dentro da sua casa? Você que está lutando talvez com algum vício, você consegue ver Deus libertá-lo de algum vício? Você que está lutando contra o desemprego, será que você consegue contemplar o seu novo emprego agora pela fé? Você que não consegue ter o dinheiro suficiente todo mês para pagar as suas contas, você consegue ver que Deus está colocando esse dinheiro agora lá na sua escrivaninha, lá na sua mesa? Meu amado, eu não estou falando de coisas surreais, eu estou falando que Deus pode lhe mostrar algo que você não está enxergando, porque o poder de Deus pode todas as coisas. Então junta-se a mim nessa oração, peça por você, quem sabe pela sua família, até mesmo pelos seus irmãos em Cristo, para que vejam o que Deus lhe deseja mostrar nessa noite. Então ore comigo, irmão.